Nesse vídeo eu vou explicar toda a parte de preparo de roça. Então foram feitas todas as fases anteriores de correção do solo, de escolha da área, e após isso a gente começa a parte estrutural da roça. Então esse vídeo é com relação à estrutura de montagem de roça. Meu nome é Pedro Galvão, eu sou engenheiro agrônomo com 38 anos de experiência, formado na Unesp Botucatu. Muitos anos dei consultoria, 21 anos dei consultoria para um dos maiores produtores, Edson Antônio Trebeschi. Sou consultor hoje, dou consultoria para o Eliésio Carlos Rodrigues, em Lagoa Formosa, Minas, que é um grande produtor. Além disso, dou palestras para as empresas, principalmente de sementes. Close, Bayer Seminis, já dei palestra para Dessangosa na parte de nutrição e outras empresas. Nós estamos numa área que, depois que foi feita toda a correção, escolheu a área, depois foi feita a análise de solo, depois da análise de solo veio a recomendação de calcário, aplicação de gesso, foi feita a gradiação, depois foi feita a subsolagem e depois é a hora de fazer os canteiros. Na hora que faz os canteiros, foi colocado o adubo. No caso, eu prefiro colocar só superfosfato simples. Pode ser a fórmula 01800, 02000, 02100, que tem cálcio e enxofre e de 18 a 21% de P2O5. Porque o arranque inicial que o tomate precisa é com relação a fósforo. Já trabalhei com 414-8, com superfosfato simples, com a formulação 230-10, mas não tem necessidade, porque isso a gente faz tudo na fertigação. Então, essa área aqui em questão, ela já foi feito o canteiro. Depois que foi feito o canteiro, foi feito o adubo. Depois disso, colocou-se o gotejo. É uma área 100% com gotejamento. E aqui o que vocês estão vendo, essa lona aqui, ela chama mulching. Qual a finalidade do mulching? A parte de dentro dele, ela é preta. E a parte de fora, essa cor clara. Por quê? Reflete o calor. Então, a hora que transplantar a muda, ela vai ter uma condição muito melhor. E além de economia de água, tá? Chega a reduzir 30%. Qual a vantagem de usar o mulching? A vantagem do mulching tem duas coisas. Uma, no período de chuva, se tiver uma chuva de 30 a 40 milímetros, a gente consegue fazer fertigação. Se não tiver um mulching, fica difícil você fazer a fertigação. Outra vantagem, plantas daninhas, evita aonde está o tomate se desenvolvendo. Aqui a gente vai ter que fazer a aplicação de herbicida ou capina, mas aqui fica um ambiente ótimo para a muda não ter esse estresse, principalmente se você usar um herbicida. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui um exemplo, O produtor, ele vai fazer o sistema de varinha cruzada ainda. Ele está fazendo uma área nessa propriedade aqui na roça, que ele vai testar a fita, tá? A grande desvantagem de varinha é o custo. É uma vara velha, às vezes ela aguenta 3 safras só, E difícil, cada vez está mais difícil conseguir as varas, No caso aqui do produtor, se vocês olharem aqui em cima, vocês vão ver que ele faz toda a parte de encanamento de tubulação aérea. Por quê? Nessa área aqui de 2,60, a pulverização é feita com turbina. O trator passa aqui pulverizando os dois lados da rua. É o sistema de turbina. Antigamente, muita gente ainda no Brasil utiliza mangueira para pulverizar. Além do risco da pessoa pulverizando, de intoxicação, tudo, mesmo usando EPI, isso aqui automatizou muito mais. Então, esse sistema aqui vai ser de turbina, tem sistema também de pingente, que é um outro que eu vou explicar para vocês em outros episódios, tá? Então, aqui foi feito todo o estaqueamento, aqui ele está utilizando esses mourões de eucalipto, a mais ou menos cada 12 metros, No começo das ruas, você tem um mourão, é esticado com arame,
né? Ele tem um esticador igual o pessoal usa de gado para esticar a cerca, e a condução vai ser todo esse sistema de vara, tá? Então esse é um sistema que já é um sistema que eu falo mais avançado, de utilizar mulching, né? Linha dupla. As plantas aqui elas vão estar espaçadas de 60 centímetros, conduzindo com 2 hastes, tá? Então isso aqui já é posterior a um vídeo que eu coloquei no canal. Então o que vocês tiverem dúvida, está à disposição. Aqui eu estou mostrando para vocês uma máquina de colocar mulch. Tem 2 maneiras de colocar mulch. Uma é manual, a outra é com uma máquina dessa. É acoplado no trator, vai uma pessoa atrás, verificando se o mulch não está, se ele está solto. Fica 2 pessoas na beirada, prende na rua do tomate e vão colocando, vai andando o trator, e isso aqui vai esparramando o mulch na linha do tomate, que vocês vão ver ali na frente. E aqui também tem a parte do gotejamento, então são 2 de gotejamento, geralmente 2.200 metros que está aqui, aí depende do espaçamento que você vai utilizar dos gotejadores. Aqui está de 20 em 20, tem de 30 em 30 e são colocados no canteiro. Então essa é uma máquina para vocês conhecerem como que ela é. Aqui é uma área que já foi transplantado tomate, faz 5 dias que foi transplantado tomate. Coloca-se um mourão mais reforçado aqui na extremidade e usa esse esticador, o que o pessoal utiliza em cerca para gado. Coloca-se o arame, né? Como eu falei, foi colocado o mulching. Os gotejos estão aqui, ó. Dá para ver aqui, ó, o gotejo, né? As mudas foram transplantadas. Elas vão ser conduzidas com 2 hastes, né? E aqui é o sistema de vara também. Aqui tem os outros mourões de eucalipto mais fino e eles estão numa distância de 6 metros para aguentar, porque o peso aqui é muito a hora que o tomate começar a colher, tá? E aqui vai ser estaqueado. Aqui as mudas estão com 70 centímetros uma planta da outra. E aqui vocês podem ver, ó, que é a muda enxertada. Olha o clipes aqui. Aqui ainda está com arame. E aqui começou a operação já de colocar as varas. Elas estão, de vez de estar cruzada, tem espaçamento para ter uma ventilação maior. Então aqui vocês podem observar, está sendo colocado, foram colocadas as varas e agora está passando a fita para travar, né? Porque elas estão soltas. Aqui vocês vejam a operação. Se você tem interesse em aprender mais sobre a cultura do tomate, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, se tiver perguntas, façam
né, com quem tem uma experiência de 38 anos. Eu me julgo até hoje aprendendo, porque a tecnologia do tomate é muito dinâmica. E isso muda muito, dia a dia. Então eu estou à disposição e agradeço.